outra postura, outro comportamento. É um terapeuta que usa o tempo da sessão para falar de si mesmo, para falar dos problemas pessoais que ele tem, ou às vezes até para contar vantagem, sabe, para, sei lá, para se exibir. Então, às vezes o terapeuta ele tem ali uma necessidade, né, de falar sobre ele mesmo, porque ele tem um incômodo e ele quer dar vazão emocional para aquilo. Só que aí ele precisa, né, se ele for uma pessoa que tem pelo menos um nível de autoconhecimento, se ele quer ser honesto com o cliente dele, ele precisa contratar um terapeuta para ele fazer esse trabalho com a pessoa, onde ele vai pagar para a pessoa ouvir o que ele tem a dizer. Então, o tempo da sessão do cliente, ele deve ser 100% utilizado para benefício do cliente, não para dar vazão à necessidade de falar, de expressar sentimentos e emoções do terapeuta. Então, se você é terapeuta e sente essa necessidade, olha para isso e vai buscar uma ajuda para você, para não tomar o tempo da sessão. Tá? E muitas vezes, né, eu sei que, e alguns terapeutas fazem isso, eu já ouvi muito esse tipo de relato, né? Então, se você de repente já fez isso, e acha, por exemplo, que o cliente não percebe, o cliente ele não vai falar nada para você. Ele não vai, geralmente ele não vai apontar isso, ainda mais se é um cliente ali que tem uma fragilidade emocional, né? Mas ele vai achar estranho, ele vai se incomodar com aquilo, não vai ser uma coisa legal para ele. Mas muitas vezes, por ser uma pessoa que já passou por muito abuso na vida, são pessoas que têm uma tolerância mais alta, né, a situações desconfortáveis, a situações aonde se leva desvantagem. Então acaba, não vai falar nada e você vai achar que está tudo bem, mas não está tudo bem. Tá? Então, e claro que uma vez ou outra você dá um exemplo de alguma coisa que você viveu na sua vida pessoal, um exemplo curto, um exemplo pontual, que tem um contexto que você vê que vai ajudar, esse exemplo pode ajudar o seu cliente de alguma forma, tá tudo bem você usar isso uma vez ou outra, eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que têm ali uma necessidade de falar e usam o tempo da terapia que está recebendo do cliente, o dinheiro para fazer um trabalho terapêutico, e usa aquilo para se expressar, né, para dar vazão às suas emoções. Né? Outra coisa aqui para você observar, né? Quando o terapeuta culpa o cliente, quando ele não melhora, ou quando ele culpa o cliente porque o cliente melhora muito devagar, o terapeuta fica irritado, insatisfeito, ou até acusando a pessoa, né, de não querer melhorar, de ser uma pessoa resistente. Você se auto-sabota muito, você é uma pessoa muito difícil, né, você é uma pessoa que não quer melhorar. Aí você reforça dentro dessa pessoa a crença de que ela é preguiçosa, de que tem algo de errado com ela, né, a crença de que essa pessoa tem, sei lá, não é boa o suficiente. E muitas vezes é alguém que vem buscando genuinamente melhorar, que já investiu em vários trabalhos, mas por alguma razão que você não sabe qual é, que nem a pessoa entende também, ela melhora devagar. E pode ser também uma questão do próprio... a competência daquele terapeuta não é tão boa assim. Ou aquela técnica terapêutica, a abordagem que aquele terapeuta usa, não é a melhor para aquela pessoa. Não é a mais adequada para aquela pessoa naquele momento. Então não vai gerar mais resultado. Então uma coisa que o terapeuta deve olhar é isso, né? O problema muitas vezes não vai estar no cliente, vai estar sim na ferramenta que você usa ou na sua capacidade, na sua habilidade. Então sempre que... É raro, né, eu atender alguém e não ver uma melhora rápida, uma melhora significativa em algumas sessões de atendimento, mas já aconteceu. E eu sempre procuro olhar por esse lado, que talvez a técnica que eu estou usando na minha abordagem não são adequadas, talvez o meu nível de habilidade não seja adequado para o que essa pessoa precisa, ou talvez essa pessoa precise de um outro recurso, de um outro trabalho terapêutico que eu não tenho
treinamento, não tenho capacidade de aplicar por não saber, por não ter esse conhecimento. Uma outra coisa também, né, que pode demonstrar, que demonstra um comportamento abusivo, né, quando o terapeuta ele demonstra um interesse pelo cliente que vai além da relação terapêutica. Então, interesse sexual na pessoa, né, dar cantada, olhar de um certo jeito, ou mesmo até forçar uma situação para ser amigo daquela pessoa. Então, quando um cliente ou uma cliente vai para uma sessão terapêutica, ela está buscando curar dores emocionais, não está buscando um parceiro, uma parceira, um amigo para conversar. Ela quer um profissional, uma pessoa que escute de forma isenta, de forma sem julgamento, para ajudar, né, aquela pessoa a sair do buraco emocional